Aleluia, tu és bom. Obrigada, Jesus. Tu és maravilhoso, tu és poderoso. Tu és bom em todo o tempo, Jesus. Tu és bom, papai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por tua presença que é real neste lugar. Obrigada, papai. Obrigada, meu Deus, tu és bom. É tão bom estarmos na presença do Senhor, não é mesmo? Vontade de ficar aqui muito mais tempo, mas nós não temos tanto tempo assim. Então, vamos orar por essa palavra e vamos juntos aprender um pouco mais sobre ela. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelos louvores, Pai, que foi entronizado aqui na Tua presença, Pai. Neste momento, Senhor, que estamos aqui entrando para aprender um pouco mais sobre Tua palavra. Usa a minha vida, Senhor. Eu nada sou sem Ti, Senhor, totalmente dependente da Tua graça e da Tua sabedoria. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Abre os olhos, a mente, o coração, Pai, para que essa palavra caia em terra fértil, Pai. Pai, abençoe este momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, se quiserem se assentar, fica à vontade. E eu peço que vocês abram ali em Jeremias 33:3. Juntos vamos ler. Jeremias 33:3. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então aqui, hoje, nós vamos estudar um pouco sobre o livro de Jeremias, um profeta que deixou muitas marcas ali no Antigo Testamento. Tudo que ele anunciava ali sobre o que estava acontecendo no contexto, o que ali em Judá, e levaria aquela destruição pela Babilônia. Então nós olhamos hoje, ao ler o livro de Jeremias, o profeta anunciando a vinda do Messias, anunciando Cristo e anunciando o que nós viveríamos. Ali no contexto, ele mostrando ao povo de Israel tudo o que sofreria, e ele foi muito açoitado, ele foi um profeta que foi levantado muito jovem, então teve muitas rejeições do povo naquela época, da liderança também. Então, ele sofreu açoites, chegou a ir para a prisão, e esse contexto, em Jeremias 33:3, ele estava em um cárcere. Mas a palavra do Senhor, se você ler ali Jeremias 33, desde o início, ele fala que o Senhor está falando a ele pela segunda vez. Então, o Senhor traz uma palavra de esperança sobre a vida de Jeremias, dizendo a ele que aquele cárcere não era para sempre. Que o Senhor iria revelar a ele coisas que nem ele imaginaria. Então, tudo que ele estaria sofrendo, tudo que ele estava sofrendo, teria um preço, teria algo a receber. E, queridos, conosco também não é diferente. Tem muitas situações que nós vivemos, que nós nos sentimos num cárcere, em muitas áreas das nossas vidas, ou em algumas, mas o Senhor, nesta noite, Ele manda para que nós clamem a Ele, porque Ele é justo e fiel. Então, mesmo que você pode ser rejeitado, mesmo que você pode ser não ouvido, não pare de falar sobre o amor do Senhor. E nem fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Porque Jeremias, ele não parou, Jeremias, ele continuou. E quando os muros das nossas vidas desabam, melhor falar assim, porque eu não vou conseguir falar outra palavra. Então, Deus abre as janelas, queridos. E essa é a janela de esperança, é uma janela de construção sobre as nossas vidas. E quando nós vemos esses muros cair, a gente acha que não vai ter uma reconstrução. E com esse profeta, ele continuou ali e ele trouxe essa palavra viva e uma verdade sobre aquela nação.
falando e vinha a rejeição, mas ele continuava falando e fazendo. Então aqui, clamar com a certeza de que ele nos ouve. Esse é um ponto que Jeremias nos ensina. Quando ele fala clamar a mim, Deus está falando a ele, clama a mim. E quantas vezes nós fazemos aquelas orações frias, aquelas orações geladas, sem intensidade, sem um clamor, sem um fervor em nossos corações. Mas tem momentos de dor, tem momentos de consequências, que nós passamos por algo que às vezes nós mesmos construímos, ou até mesmo não nós, mas pelo contexto que estamos vivendo, que nós precisamos clamar com intensidade, com fervor, com confiança, de que no meio da luta, a maior coragem que cada um de nós devemos ter, não é gritar com os inimigos, mas clamar ao Senhor. Então, muitas vezes a gente tem vontade, sim, de gritar, de falar, mas quando nós falamos e clamamos para a pessoa certa, que é o ser, é o nosso Deus, Ele nos ouve. Ele nos ouve e Ele nos leva a uma esperança. Lá no Salmos 50, 15, se vocês conseguirem abrir, senão, diz assim, eu vou ler aqui. Clamem a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Então aqui o Salmos 50, 15, pede também para que nós clamemos ao Senhor. Então, o clamar é uma oração intencional. Orar sem cessar, mas tem orações que são específicas, são momentos das nossas vidas que exigem de nós uma intensificação muito maior, uma intensidade das nossas buscas. E de tudo que nós estamos construindo em nossas vidas, tem áreas que são mais difíceis, tem outras que nem tantas. Às vezes, alguns têm mais facilidade na área familiar, outros não. E precisa lutar sempre com essas armas. E a maior arma, para que nós possamos lutar, não só na área familiar, mas qualquer uma outra, na área profissional, na área financeira, na área da saúde, que tem assolado tanto as nossas vidas, a saúde emocional, a ansiedade, a vontade de que as coisas aconteçam da nossa forma, ou se não for do meu jeito, eu não quero mais fazer. Então, tudo isso nos leva a afetar a nossa saúde. Então, tem áreas das nossas vidas que a gente precisa ficar mais atentos. E nesta noite, o Senhor quer nos alertar qual área da sua vida, qual área da minha vida. O Senhor já falou comigo, quando eu estava preparando esse estudo, que tem áreas que eu não preciso só, eu não devo, não que eu não preciso, mas que eu não devo só orar esta oração que a gente ora geralmente. Mas é intensificar as orações e clamar ao Senhor de uma forma intencional. E eu creio que desde que nós estamos aqui nos reunindo uma vez por semana, juntos em igreja, para estarmos orando juntos, tem sido poderoso, igreja. É muito bom, nós temos visto muitos resultados do que o Senhor está fazendo em nosso meio. Algumas coisas que está acontecendo que é para alinhar, outras é o Senhor trazendo a resposta de orações de muito tempo. E eu creio que cada um aqui no particular já tem algo para contar. Então, estejam atentos ao que o Senhor está fazendo no individual e no coletivo. Porque Ele está chamando a nossa atenção, né? E essa mudança para que nós estivéssemos aqui uma vez por semana é intencional e o Senhor, Ele está vendo o resultado. E nós também estamos, o Senhor está se alegrando com tudo isso, né? E o verbo quera significa gritar. O verbo quera no hebraico significa gritar, chamar com intensidade. E esse gritar, que é o verbo no hebraico chamado quera, é para que nós possamos gritar ao Senhor, socorro por alguma área que você vê que você precisa de um socorro, né? Então,
clamar abre portas para ver o que está acontecendo no oculto. Tem portas que nós só vamos acessar quando nós clamarmos ao Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei, e revelarei coisas que você ainda não conhece. Então, queridos, para essa profundidade, o mais profundo, essa palavra intencional e vindo do coração de Deus, é para que nós sejamos cada vez mais profundos na palavra, profundos na oração, profundos no jejum. Eu sei que até a pastora Edna falou domingo que os irmãos devem não aguentar mais os pastores falar que tem que orar, jejuar, ler a palavra, mas não adianta, é isso, são as nossas armas. São as armas mais poderosas que nós temos nas nossas mãos. E nós vamos continuar falando. Então, queridos, clamar abre portas e traz respostas com sustento. E o maior combustível para que nós possamos continuar é a resposta de Deus, que nós temos certeza que uma hora vai chegar. Essa nós não temos dúvida. Porque se você lê em Jeremias 33, foi uma promessa que o Senhor fez a ele. Pediu para que ele clamasse e era uma promessa de que, olha, não pare, continue. Continue, clama, eu vou te responder. Eu vou te revelar coisas ocultas. E ele faz isso conosco nesta noite, todos os dias. Precisa cada um de nós estarmos dispostos a olhar o que está acontecendo ao nosso redor. E ver o que Deus está falando. Muitas vezes nós temos a vida tão agitada que nós não paramos para ouvir a voz de Deus. E às vezes Ele está respondendo e nós não estamos ouvindo. Que nós estamos tão agitados, gritando, olhando para o lado, gritando onde não deveria, mas nós não estamos clamando onde deve, que a resposta está lá. Então, quando nós continuamos clamando e a resposta do Senhor vem, Ele vai revelar algo oculto. Em 1 João 5,14 diz assim, 1 João 5,14 diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, tudo aquilo que está no seu coração, alinhado com a vontade do Pai, Ele vai te ouvir e Ele vai te conceder. Mas cuidado, nosso coração ele é enganoso. Às vezes nós pedimos coisas do nosso coração que não está alinhado com o coração de Deus. Então, nós precisamos clamar, entender a resposta. Se a nossa petição está de acordo com a vontade de Deus. Que às vezes nós pedimos coisas tão aleatórias, que não faz sentido. E o Senhor não vai nos responder. Não porque Ele não nos ama, assim como um pai, muitas vezes não dá o que o filho quer, mas sim o que o filho precisa. Então, o Senhor nos chama nesta noite a entender que muitas vezes o silêncio dele não é uma ausência. O silêncio dele é uma preparação para que ele revele coisas ocultas, que está no coração dele, e nós ainda não percebemos e estamos pedindo de um jeito errado, ou esperando uma resposta que é o desejo do nosso coração e não do coração de Deus. E um outro ponto que, neste versículo, Jeremias 33, 3, nos mostra, como passa rápido, nos passa, é a visão do destino. A visão do destino é algo profundo e que nós só teremos quando nós estamos na profundidade de entender o espiritual. Porque se é por uma visão carnal, nós não entendemos a visão do destino que Deus quer para nós. Porque você olha e fala, isso não tem lógica, isso não faz o menor sentido eu fazer desse jeito, ou eu sair daqui para lá, ou eu continuar, ou eu fazer assim, ou eu fazer assado.
Mas quando você está com o seu coração alinhado com a vontade de Deus, a visão do destino, ela se abre. E os voos altos, com a mente plena e ampla, ele vai na profundidade do que ele quer de cada um de nós. E ele vai determinar o nosso futuro, ele vai direcionar o nosso destino, não só nosso, mas também da nossa família. Por mais que muitas vezes achamos que tem algo que não está de acordo com o que o Senhor deseja, mas Ele falou que Ele vai nos ouvir e Ele vai nos honrar. Então, continue, não podemos parar. E Jeremias, por mais que ele tenha sido humilhado, por mais que ele tenha sido não ouvido em muitos momentos, no final ele acabou indo para o Egito, ele ficou ali também sofrendo, mandando profecias e o povo não entendia. A Bíblia não fala como foi o final dele, né? Tem estudiosos que dizem algo, mas prefiro não ficar citando aqui. Mas o que nós entendemos é que o Senhor esteve com ele o tempo todo. O Senhor nunca abandonou Jeremias, continuou com ele e trouxe essa mensagem de esperança e de fé para que ele não parasse. E hoje o Senhor fala com cada um de nós, não pare. Continue. Por mais que você seja rejeitado, humilhado, por mais que você seja açoitado, assim como Daniel foi, nós conhecemos a história, assim como muitos homens de Deus foram, mulheres também, sofreram, nós devemos continuar, porque algo profundo só é revelado quando nós continuamos. Lá em 1 Coríntios 2,9 diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aquele que o ama. Amém? É isso que o Senhor tem para cada um de nós. E, queridos, só conhece a profundidade de Deus quem decide clamar a Ele com fé, com esperança e com amor. Porque se nós não clamarmos ao Senhor com fé, com esperança, nós não vamos conseguir entender o nosso destino nele. E o nosso destino é a eternidade. E a maior clareza que o profeta traz aqui é que nós temos um destino e que Jesus viria e que ele seria revelado para nos dar a oportunidade de vida eterna. E essa oportunidade de vida eterna, ela permanece até hoje. E pela graça do Senhor, nós conseguimos ouvir até hoje as histórias desses homens, que também nos traz ânimos de falar: se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Junto com o Pai, trazendo a Ele as nossas dores, as nossas insatisfações, as nossas incertezas, Ele vai nos direcionando, Ele vai nos dando forma, Ele vai nos dando direção, vai nos dando destino. Cristo é a maior revelação de Deus. Então, tudo que Deus foi falando ali no Antigo Testamento, usando os profetas, Ele trazia e apontava para a revelação de quem é Jesus e da graça que nós estamos vivendo hoje. Lá em Romanos 10:13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, apontando para o Senhor, foi a oportunidade que ele viu de ver o seu filho e dar uma oportunidade de vida eterna a nós. Então, esse é o nosso destino. E revelar coisas grandes, coisas ocultas, o Senhor vai revelando enquanto nós estamos aqui. Mas a nossa realidade é o céu. E é lá que nós seremos realmente pessoas felizes para sempre. E é o nosso destino. Então, enquanto nós estivermos aqui, vamos clamar,
aguardar a resposta do Senhor com o coração alinhado com a vontade dEle, para que Ele nos dê o destino eterno. E viver da melhor forma, em comunhão, em unidade com nossos irmãos, porque é muito bom viver em comunhão com os irmãos. Porque onde está a comunhão, o Senhor ordena a bênção. E tudo isso que nós temos visto nesses dias, aqui, reunidos, para falar do amor de Jesus, para orar, para contemplar a Ele, para clamar a Ele, com as nossas petições, tem sido poderoso. E Jeremias, ele nos ensina 3 verdades. Deus nos convida a clamar, é uma delas. A outra, Ele garante uma resposta. Se é a que você está esperando, eu não sei, mas que Ele garante, Ele garante. Pode não ser a que você quer, mas Ele vai responder. E o silêncio dEle é uma preparação para que a hora que a resposta vier, você está com o coração preparado para receber aquela resposta. Porque muitas vezes a resposta não é a que nós gostaríamos, mas nós devemos estar preparados para ela. E a terceira, ele revela mistérios que transformam nossas vidas. E esse revelar mistérios que transformam as nossas vidas é o destino eterno. Porque tudo que nós vivemos aqui é um preparo para que nós possamos viver na eternidade. Então, se tem alguém aqui que ainda não entendeu que nós estamos aqui num preparo, é bom que entenda. Amar o irmão, respeitar o irmão, faz parte do preparo do nosso destino, da vida eterna. Então, que cada dia nós possamos juntos crescer em unidade, em igreja, uma igreja santa, que o Senhor está esperando. Então, Jeremias, ele deixa esses três focos de intensidades em nossas orações. É clamar ao Senhor, aguardar a resposta que ela virá e aguardar o que Ele vai revelar através do mais profundo, que é a intimidade com Ele, algo poderoso que Ele nos revela no íntimo e nos dá direção. E quem aprende a clamar, descobre que o impossível não é um obstáculo, queridos. O impossível, Deus faz, o possível, nós fazemos. Então, o que é possível a nós? Clamar, orar, buscar ao Senhor, dedicar este tempo que nós estamos aqui, neste momento, investir em nossas vidas, em nossa intensidade, em nossas buscas com o Senhor, porque isso é poderoso. Amém? Vamos ficar de pé, feche seus olhos e vamos orar sobre essa palavra. O Senhor Jesus revela a nós quais as áreas que nós precisamos melhorar, que nós precisamos buscar a Ele com intensidade e clamar para que Ele nos traga uma resposta. Amém? Feche seus olhos e pensa aí qual área que você precisa, nesta noite, clamar ao Senhor e ter certeza que Ele dará uma resposta. Senhor, obrigada, Pai, por Tua palavra. Obrigada, Senhor, por toda a palavra nesta noite. Tu és um Deus que fala nas prisões, Senhor. Tu és um Deus, Pai, que traz luz à escuridão. Pai, através da Tua palavra, nós entendemos, Senhor, que o renovo do Senhor vem sobre as nossas vidas. Assim como o Senhor revelou ali a Jeremias, Pai, nesta noite o Senhor vai revelar em cada coração aqui dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor traga, Senhor, ânimo, que o Senhor traga esperança, Senhor, sobre as nossas vidas. Que nós possamos clamar a Ti, Senhor, intencionais. Que nós possamos, Senhor, neste dia, Senhor, revelar a Ti, ó Deus, tudo aquilo, Pai, que tem incomodado, que nós possamos expressar a Ti, Pai, que o Senhor venha revelar a nós, ó Deus,
tudo, Pai, aquilo que nós precisamos entender, do que é destino sobre as nossas vidas, Pai. O direcionamento do Teu Espírito sobre as nossas vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é poderoso, o Senhor cura, Pai, o Senhor liberta, Senhor. E o Senhor traz, Senhor, a nossa esperança de volta, Pai. Por mais que estejamos vivendo em um mundo tão difícil, ó Deus, com tantas dificuldades, nós cremos que a esperança está em Ti. E que todos os dias nós possamos fortalecer em Ti, ó Deus. Que a obra de Cristo nos alcança hoje, todos os dias das nossas vidas. Pai Santo, restaura, Pai, as nossas vidas, restaura as nossas emoções, Pai, as nossas ações, Pai. Dê a nós saúde, Pai, sabedoria, capacitação do Teu Espírito, Pai, para tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, Pai. Assim como foi o chamado de Jeremias, Pai. Que o Senhor abençoa cada chamado dos meus irmãos, ó Pai. Que nós possamos espalhar o reino de Deus, Pai, e falar dele, Senhor, até que ele venha, ou até que o Senhor nos busque, porque nós estamos aqui, Senhor, para que nós possamos ser usados por Ti, ó Deus. Eu sei que o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor conta conosco, Pai, para anunciar o Teu nome, Senhor, enquanto nós estivermos aqui. Então, usam as nossas vidas, Pai, cura nossas almas, Pai, em áreas que precisam ser curadas, Pai, para que nós possamos curar outras pessoas. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra, muito obrigada por este momento. Nós Te agradecemos e nós Te amamos em nome de Jesus. Amém e amém.